quando a gente diz, por exemplo, que um xamã entra numa floresta, olha uma planta, uma curandeira entra numa floresta, olha uma planta e fala, nossa, essa planta serve para esse tipo de mal no corpo físico. Ela fez um tantra com uma planta. Ela se conectou num nível que ela não precisou nem falar com aquela planta, falar de fala, né? É uma conexão muito anterior à fala. E isso é próprio da mulher e dos homens muito conectados ao seu feminino interno. A intuição, a conexão, a fluidez. Como estamos aqui nós todas, mais ou menos com a mesma cor. Por coincidência, sem, né? Ela sem comentou, combinar ela falou, acho que rolou um nada. tantra aqui, porque olha a conexão, né? A sintonia. Então, é sensorial no sentido de estar conectada à intuição, aos 5 sentidos, e esta possibilidade nos dá uma possibilidade mais refinada, que é se conectar com tudo que há. E matriarcal, porque sendo a mulher a representante do nascimento, da materialização, ela também é representante da materialização dos desejos do divino. Dos desejos, de tudo que precisa se apresentar aqui para que essa vida seja incrível, seja esse desejo, esse potencial de criação material, físico, saúde, espiritual. Então, percebe que estamos falando de Tantra, mas voltando agora ao matriarcado, né? Sim. A possibilidade de ser desreprimida, experimentar os seus desejos, os seus sonhos, o seu prazer, a sua sexualidade, desrepressora, sensorial, ao ponto de poder experimentar a conexão com a natureza e com a natureza interna, que está ligada à intuição, e matriarcal no sentido de fazer uma ode, uma reverência a tudo que está materializado, porque tudo que está na matéria é pensamento do divino posto aqui nesse plano. Eu costumo dizer que é um despertar do corpo erótico, e eu sempre tenho que explicar, sempre tenho que falar sobre erotismo. Vamos entrar no erotismo, adorei. O erotismo, ele é um pulso de vida. Isso. Quando você tem uma conexão erótica com o seu trabalho, quando você cria, quando você se prepara, quando ele te dá um pulso de vida. E nesse pulso de vida, a necessidade de autopreservação e de autocuidado, ela fala muito alto. Quem está nesse pulso de vida, nesse brilho nos olhos, nesse prazer de realizar alguma coisa, o que quer que seja, ela se alimenta melhor, ela cuida melhor dela mesma, ela escolhe relacionamentos que ofereçam segurança física, emocional, depois de trabalhar uma segurança interna, obviamente, não é que o de fora é que oferece a segurança, mas esse instinto de autopreservação é uma coisa que a gente perde quando não está nesse erotismo, nesse pulso de vida. Como que a gente tem uma sexualização saudável do nosso corpo? Como que é o saudável, como que é o não saudável? O que que é o ideal, assim? O que que a gente deve buscar? Porque as mulheres são muito reprimidas, né? Sim. Diante de toda a história da nossa civilização, a gente cresceu com não pode mostrar, não pode entregar, não pode nada. E hoje em dia, por isso até que eu quis trazer esse assunto, para ajudar justamente as pessoas que ainda se sintam com essa dificuldade de entender o seu corpo erótico, de aceitá-lo como natural, como divino, como sagrado, porque tudo no nosso corpo é sagrado, né? Sem dúvida. E não há mal nenhum em se ter prazer e estar com quem se quer para trocar prazeres. Eu queria que você falasse disso, dessa sexualidade saudável e o que não é saudável, né? Para mim, o que é saudável é o que nutre. É claro que nós somos tão diversas, e aí a manifestação dessa intimidade, dessa sexualidade é muito particular. Acho que o saudável, ele está no caminho de encontrar o que te nutre. Que pode ser diferente para cada uma. Completamente diferente, né?
como nós falávamos em grupo, quando a gente tem grupo de dança do ventre, grupo de tantra para mulheres, grupo de sexualidade feminina, de Yoni Eggs, o grupo ele tem uma força, mas o olhar é tão individualizado. E quando a gente traz esse olhar individualizado, a gente consegue entender que cada uma de nós vai expressar essa nutrição de uma forma. O que eu trago como nutrição é uma liberdade de escolha. E esta liberdade parte de uma segurança muito interessante a respeito de um autoconhecimento. Através de um autoconhecimento, essa liberdade de escolha acontece e a gente sustenta isso. Essa conexão que te nutre, ela pode ser com qualquer coisa. Por exemplo, para algumas mulheres a nutrição está muito ligada à maternidade, para outras não. O que a gente deve estimular que as mulheres, como elas podem se conhecer sua sexualidade de forma saudável, entendeu? Porque às vezes elas não sabem, elas podem pensar assim, mas se eu fizer isso, isso é depravado. Mas se eu fizer aquilo, entendeu? Eu queria que a gente falasse um pouco disso. O sexo, ele é a sua manifestação do ato mesmo. A sua escolha, a sua orientação, o que você gosta na cama, o que você não gosta, a liberdade de falar. Quando o seu sim, o seu não, de expressar o que você gosta com o seu companheiro ou companheira. Sexualidade é o aspecto comportamental do que esta liberdade no sexo pode te trazer. Então, se você é feliz no sexo, você tem uma série de manifestações no seu corpo que você traz para o seu comportamento. Uma pessoa mais tranquila, mais saudável, com esse aspecto contemplado. Tudo que a gente coloca no corpo, a gente traz para o comportamental também. Então vamos falar só de sexo. Como a gente pode manifestar essa nutrição no sexo? Através do autoconhecimento, através dessa experimentação de um corpo sensibilizado, você consegue primeiro escolher seu parceiro ou sua parceira com real liberdade. O que te interessa? Quais são os seus desejos? O que pulsa em você? Segundo, experimentar na intimidade o que você gosta, o que você não gosta e compartilhar isso com seu companheiro ou companheira. Também é muito nutritivo, né? Desenvolver uma conexão e um lugar de confiança. Esse lugar de confiança, quando o corpo se sente seguro, contemplado, ele se abre para uma conexão real e verdadeira.